Aleluia! Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitando que os irmãos estão em pé. Pega a sua Bíblia. Eu vou deixar para fazer os agradecimentos depois. Tem muito a agradecer. Aleluia. Mas vamos entrar na palavra de Deus. E quem acredita que o Senhor ainda vai falar conosco, diga amém. Abram as vossas Bíblias então no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Eu não posso deixar de pregar essa palavra, porque por 2 vezes antes do pastor Alexandre passar o microfone para mim, o Espírito Santo de Deus já falou por meio da sua boca aquilo que o Espírito Santo disse outrora para o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa voz ainda fala ao nosso ouvido, e o Espírito Santo de Deus está esperando os guerreiros que estão dispostos e as guerreiras que estão dispostas. E quem está disposto aqui essa noite para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e afirmar: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Falei para o pastor Alexandre, é difícil pregar perto dele, pastor Alan, pastor Anderson. O irmão Guilherme sabe como é que é. Pregar a palavra de Deus não é fácil não, irmãos. Se eu falo que é fácil, eu acredito assim quando já vira algo mecânico. Mas quando se entende a responsabilidade disso, irmãos, dá aquela tremida na perna, aquele friozinho na barriga. Eu já fiz tantas outras coisas, já participei de tantas reuniões com pessoas periculosas e não tinha medo, e não tremia. Mas toda vez que eu venho para trás do altar, dá um frio na barriga. Começa a tremer a perna igual o pastor Kleber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou filho dele, né? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Aleluia. Vamos ler a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Diz-nos assim o texto sagrado, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Verso de número 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou ler de novo o versículo de número 8, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de você se assentar, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus te escolheu e te consagrou como profeta. Está fraco, diga com mais autoridade, com voz de profeta para ele nunca mais esquecer dessa palavra essa noite. É culto de missões e o Espírito Santo tem uma palavra de despertamento para a nossa vida essa noite, nesse lugar. Diga para ele assim: Deus te escolheu e te consagrou como profeta. Mais uma vez, para ele nunca mais esquecer dessa mensagem, diga assim: ó, Deus te escolheu e te consagrou como profeta. Mas só faz missões ainda quem é grato pelos feitos do Senhor. Só quem acredita nisso, desocupa suas mãos e pode sentando, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus, para o dono dessa casa. Tira um minutinho para salmodiar a Deus com as palmas, para dar glória, para dizer aleluia, para dizer obrigado, Senhor, pelos seus filhos. Aleluia. Irmãos, eu vou pregar essa noite aqui subordinado a esse tema. Deus te escolheu e te consagrou como profeta de Deus. Mas só faz missões ainda nesses dias aqueles que ainda são gratos aos feitos do Senhor.
A palavra profeta, irmãos, no hebraico, ela significa aquele que é porta-voz de Deus. O significado dessa palavra faz a gente entender, irmãos, que o profeta não é aquele que muitos afirmam dizendo que profeta é aquele que prediz o futuro ou que diz o que vai acontecer ainda. O significado da palavra profeta no hebraico é aquele que é escolhido por Deus como seu porta-voz nessa terra. Entendendo isso, irmãos, eu já poderia ir embora. Porque ser porta-voz de alguém já é um mérito para nós que somos humanos. Quantas pessoas que se vangloriam, quantas pessoas que se exaltam, e por que não usar o termo que se acham, só por ser porta-voz de um prefeito, de um vereador, de um juiz, de um advogado. Mas você já parou para pensar, para meditar, você ser escolhida ou escolhido, pastor Rodinei, para ser porta-voz daquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Já parou para meditar o tamanho do prestígio, o tamanho da honra que Deus Ele decide dar para a mulher, dar para o homem, comedor de arroz, comedor de feijão, falho, errante, fraco e pecador. Eu acho que você não está entendendo, irmão. Mas eu vou simplificar para você da glória. Você não merece, não vai merecer, nunca mais Deus te escolheu para ser profeta, irmã. Deus te escolheu para ser profeta, irmão. Não aquele que fala o que vai acontecer e que prediz coisas futuras, mas para ser porta-voz de Deus na terra. E só quem entende, abre essa boca para dar glória essa noite nesse lugar, pelo amor de Deus. Alamandu que andava. Amando. Você já parou para meditar nisso? Ser escolhido e consagrado para ser profeta, pastor Alexandre, de Deus. Nós que nem o irmão agora de pouco acabou de mencionar, vivia na bebida, na droga, na balada, no crime, mas Deus olhava lá de cima e dizia, como diz aquele louvor: essa aí eu vou levantar, esse aí eu vou levantar, e aonde Ele colocar as mãos, eu vou abençoar.
sua. Aleluia. Para meditar um pouquinho, irmã. Por isso que eu disse, eu poderia parar com a mensagem aqui. Porque só quando eu li a epígrafe do capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías, Deus falou comigo. Eu escolhi um homem pecador, falho, errante, miserável, para ser meu profeta na terra, meu porta-voz na terra, meu mensageiro na terra, aquele que irá me representar na terra. Vou te explicar, irmã. Deus te escolheu para você representar Ele na terra. Deus te escolheu, profeta, para você ser representante dEle na terra. Então abre a boca para dar um glória aí. Abre a boca para dar um glória aí. Aleluia. Quanta gente que se vangloria por ser porta-voz, irmão, de um homem, de uma mulher, de uma liderança criminosa. A gente entendemos, como disse o apóstolo Paulo, é para Ele, aleluia, por Ele, toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Mas Deus achou por bem, irmã, te escolher e te consagrar como profetisa dele. E sabe o que me chama a atenção dentro desse texto? Que Isaías faz questão de contar como que foi que Deus o chamou, como que foi que Deus o escolheu, como que foi que Deus o consagrou para profeta. E tem experiências, meu bispo, estou chamando o pastor assim, que marca a nossa vida, marca a nossa história, marca o nosso ministério. É como se fosse uma tatuagem, não tem como mais se arrancar, não tem como mais tirar. E o texto, irmãos, que é a base da mensagem que Deus me mandou pregar essa noite, Isaías faz questão de relatar como que Deus o escolhe e o consagra para profeta. E eu parei para meditar, ele foi detalhista. Eu entendo o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que ele está contando o testemunho dele, pastor Alexandre. Ele está contando uma experiência que ele teve com Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é detalhista. Irmão, daí ele diz assim: foi no ano em que morreu o rei Uzias. Perceba que ele está sendo detalhista. Perceba que ele está fazendo questão em detalhar o ano que Deus o escolhe, o ano que Deus o consagra. E ele detalha: foi no ano que morreu o rei Uzias, que eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu manto enchia o templo. Perceba, Isaías está tendo uma visão de Deus, mas não é lá fora. Isaías está tendo uma visão de Deus, não é na balada, não é no baile funk, não é na biqueira, no baile, no risca-faca,
aleluia, ou como nós dizíamos outra hora, aonde ficavam as velhinhas da barriga costurada. Isaías, ele está dizendo que foi no templo que ele teve uma visão da glória de Deus. Pega essa que você ainda não pegou. Aleluia, Deus só chama dentro da igreja. Deus só escolhe dentro da igreja. Deus só separa dentro da igreja. Deus só se manifesta na vida daquele que tem chamada. É dentro do templo. É dentro do templo. É dentro do templo. E só quem está dentro do templo para adorar essa noite. Deixa eu ver do lado das irmãs. Deixa eu ver do lado dos irmãos. Deixa eu ver lá em cima. Só quem veio para adorar. E acredita que aqui que Deus escolhe é você. Foi no ano que morreu o rei Uzias que eu vi ao Senhor. Isaías faz questão de detalhar isso, meu pastor. Então tem revelação do Espírito Santo para nós aqui. Todos nós sabemos que Isaías foi um rei que começou o seu reinado bem. Por quê? Começa buscando ao Senhor. A Bíblia é bem clara em nos afirmar isso. Que Uzias começa a reinar muito novo. E desde muito novo ele faz aquilo que agradar aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz o porquê também ele agradar ao Senhor. Porque ele era um rei que dependia de Deus, dependia da ajuda de Deus. Era um homem que vivia em oração, era um homem que vivia em total dependência de Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, Uzias, irmão, era um rei próspero, era um rei que em seu reinado, ele começou a prosperar, a progredir, a ter vitórias e mais vitórias. Só que sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que o rei Uzias, depois que ele começa a obter vitórias e mais vitórias, a nossa Bíblia diz que o coração dele começou a se exaltar. O coração dele começou a se vangloriar. O coração dele não começou, vamos usar um termo mais claro, a se orgulhar. Ninguém pode com o meu reinado. Ninguém reina como eu. Ninguém lidera como eu. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que aí o rei Uzias começa a ter derrota, começa a desagradar a Deus. Isso me faz lembrar, igreja, das palavras do sábio Salomão, que é melhor o término das coisas do que o começo delas. Quantos de nós começamos orando e hoje estamos terminando murmurando? Quantos de nós começamos com uma vida consagrada diante do altar e hoje estamos com a nossa vida parada dentro de casa e quanto mais dentro da igreja? Mas a Bíblia diz, é melhor o término do que o começo das coisas. Como você está terminando agora a sua vida diante de Deus? Todos nós conhecemos a história e sabemos que Uzias, ele morre por causa da sua soberba, por causa da sua vanglória, por causa da sua exaltação, por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância. A Bíblia diz que ele ficou tão soberbo, pastor Alexandre, que ele se acha no direito de fazer o que não cabia a ele fazer.
Deus o escolheu, pastor Rodinei, para ser rei. E Uzias queria fazer o que cabia ao sacerdote fazer. Você já percebeu que quando a pessoa ela se acha, ela começa a achar que ela pode fazer o que quer e não mais aquilo que Deus quer que ela faça? Sabe qual que foi o erro do rei Uzias? Se exaltar e achar que podia fazer o que não lhe cabia fazer. O apóstolo Paulo, ele afirma dizendo para a igreja de Corinto: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foi chamado para ir para a igreja, faça isso com amor, que Deus vai te honrar. Foi chamado para limpar a igreja, faça isso com amor, que Deus vai te honrar. Tem gente que não valoriza isso, mas isso também é ministério. Foi chamado para ser cooperador, faz isso com amor, que Deus vai te honrar. Foi chamado para ser pastor, faça isso com amor, que Deus vai te honrar. Foi chamado para ser missionário, faça isso com amor, que Deus vai te honrar. Mas não queira fazer o que é para o pastor fazer, não queira fazer o que é para o missionário fazer. É por isso que tem muita gente morrendo dentro da igreja, por causa da soberba, da vanglória, do orgulho. Quer se posicionar aonde Deus não quer que ele se posicione. Uzias morre de lepra, e vocês conhecem a história tanto quanto eu. Só que é interessante que Isaías, ele diz que ele tem uma visão divina quando esse rei, esse monarca de Israel, ele morre. Irmão Felipe, quando ele desce a sepultura, irmão Jair, e quem gosta de ler a Bíblia entende que quando um rei ele morria, outro rei passava a reinar no seu lugar. Então, quando outra pessoa lidera no lugar de outra pessoa, algumas coisas mudam. Isaías está dizendo aqui, sabe o que, igreja? Que foi num ano difícil. Morre Uzias, outro rei passa a reinar no seu lugar. Uzias gostava de um copeiro, o outro rei talvez não gostava. Então falou: ó, volta para sua casa, estou te dando conta a partir de agora do meu reinado. Talvez Uzias gostava de um pão de um padeiro. O rei que tomou o seu lugar: eu não gosto desse padeiro, mas o pão está saindo muito queimado, eu gosto daqueles pãozinhos mais brancos. Quem gosta de pãozinho mais branco aqui, igual eu? Vai ficar esse padeiro também não. Vai sair do seu cargo. E eu parei, irmãos, para meditar em cada frase desse texto. E Deus falou comigo: pastor Alexandre, foi num ano de perda, num ano difícil, num ano que não estava só a família, pastor Anderson, do rei Uzias chorando, lastimando, lamentando. Tinha copeiros que talvez perdeu o seu emprego, padeiros, músicos, irmãos, que tinham perdido o seu cargo. Mas é nesse ano que Deus aparece para Isaías. Não pegou, né? Mas vou simplificar para você da glória. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a circunstância adversa,
Deus ainda aparece, Deus ainda escolhe, Deus ainda consagra mulheres e homens para ser profeta e porta-voz dele nessa terra. Só quem está entendendo o que Deus está falando. Não importa se é ano que aumentou as coisas lá em cima, é ano que ainda Deus pode aparecer na sua vida, é ano que ainda Deus pode aparecer na sua vida, é ano que ainda Deus pode se manifestar na sua vida, varão. Deus tremendo! Isaías é claro nas suas palavras, foi no ano que morreu o rei Uzias, que eu vi. Um monte de gente está chorando, um monte de gente está lastimando, um monte de gente está lamentando, mas Isaías, pastor Redinei, está dentro do templo em Jerusalém. Pega essa, aleluia. Vou simplificar também para você da glória. Ele está dentro do templo, varão. Um monte de gente está chorando, um monte de gente, irmão Guilherme Andes, obrigado pela sua presença aqui, meu filho na fé. Está dentro, está fora chorando, está lamentando. Foi que nem nós lá dentro da penitenciária, no ano de pandemia, no ano que um monte de gente aqui fora estava abandonando a igreja, abandonando o ministério, abandonando chamada, abandonando vocação, abandonando aquilo que Deus tinha para a vida. Deus estava levantando profeta dentro da cadeia, Deus estava levantando porta-voz dentro da cadeia, Deus estava salvando o ladrão, Deus estava salvando o traficante, Deus estava salvando o assassino, Deus estava aparecendo em nossas vidas. Deus seja louvado! Você pode dar glória? Você pode tirar um minutinho? É no ano de choro, é no ano de perca, é no ano de lamento, é no ano difícil que Deus se manifesta para os Isaías. O escolhe e o consagra como profeta. Aí tem gente dizendo: agora nós estamos vivendo um tempo difícil, Deus não salva mais ladrão, Deus não salva mais traficante, Deus não salva mais assassino, Deus não salva mais prostituta. O irmão Guilherme estava lá cortando o cabelo para o PCC dentro da cadeia. Imagina, pastor Anderson, se eu tivesse essa visão, não tinha pregado o evangelho dentro da cadeia, e hoje ele não estava salvo, com família constituída, como empresário. Deus ainda salva, varão. Deus ainda. Eu não sei se vou conseguir pregar dele. Aleluia! Eu já tenho sido bem corrido, eu estou bem cansado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Essa é uma correria, pastor. E hoje eu vim para o altar com o coração apreensivo. A família está chorando já faz uns 5 dias direto, pastor. Você sabe como que é isso, né? Mas, Senhor, me ajuda a pregar, me ajuda a ministrar. O Senhor sabe como é que está a minha alma, sabe como é que está a minha vida, sabe como é que está o meu coração. Está doendo, mas é por causa de uma obra, é por causa de um propósito. Isaías também foi escolhido e consagrado numa hora difícil, numa hora, pastor Alexandre, que se olhasse para a circunstância que o povo de Israel vivia, estava o quê? Vou aceitar essa chamada não. Povo surdo,
cego, insensível para as coisas sagradas. Mas é nesse tempo, missionária Sandra, que Deus aparece e escolhe Isaías. É nesse tempo que Deus aparece e consagra Isaías. Só que volto a afirmar, Deus não aparece para Isaías lá fora, aparece dentro do templo. Porque o verso 1 diz assim: foi no ano que morreu o rei Uzias que eu vi o Senhor, o seu manto enchia o templo. Sabe o que o texto está dizendo? Que Isaías estava dentro do templo, vendo o Senhor assentado sobre o seu trono. Isaías estava dentro do templo e Deus estava manifestando a sua glória para ele lá em cima. Isaías estava dentro do templo e Deus estava mostrando: é eu que sou rei, você é súdito. Isaías estava dentro do templo e Deus está se manifestando para ele assentado dentro da sua poltrona no templo divino e dizendo: eu sou rei, você é súdito, toda honra é minha, toda glória é minha, todo louvor é meu, toda exaltação. E quem veio para glorificar o rei aqui? Quem veio para exaltar o... Diga para o seu irmão: você é dentro do templo. Ainda que é tempos difíceis. Eu não estou ouvindo. Diga para você: é dentro do templo. Ainda que é tempos difíceis, que Deus ainda escolhe e ainda consagra mulheres e homens como porta-voz dele nessa terra. Os irmãos sabem aqui. Para quem não sabe, eu vou contar rapidinho. Mas eu vou continuar a pregar. Alguns sabem aqui que um processo meu antigo revogou para mim em 2018 agora. Deus permitiu da gente voltar preso dentro do presídio. A hora que eu cheguei lá, irmã Júlia, pedi para ir para a igreja. Meus irmãos que são do crime ligaram lá, pastor Alexandre, e disseram assim: esse rapaz que está na igreja hoje é pastor, é meu irmão, pode puxar a capivara dele no crime, que vocês vão saber que ele era brabo. E a gente manda dizer: cuida dele aí dentro, quem colocar a mão nele aí dentro, a gente vai colocar aqui fora. Quem tocar nele aí dentro vai pagar com a vida aqui fora. Olha o jeito que o diabo trabalha. E traz ele, eles usam esse termo, pastor, para perto de vocês. Eu não estava entendendo nada. Missionário Igor, Deus, por que o Senhor permitiu eu voltar para cá? O Senhor me deu uma família, Senhor. Agora que a igreja estava começando a andar em Arthur Nogueira, por que, Senhor? Quem lembra de Jó? Quando Deus permite ele ser tentado, provado, ele começa também a questionar o Senhor, orar, perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? E o diabo vindo com as bandejas, pastor. Quando os rapazes veio e falou assim: nós sabemos que você é irmão do fulano de tal, ele mandou a gente levar você para a nossa cela e cuidar de você, proteger você, guardar você, cuidar de você. Sabe o que eu disse, irmã Sandra? Já tem um lá em cima que cuida de mim, que me protege, que me guarda, que me sustenta. Diga para eles que eu não preciso da ajuda deles, eu tenho proteção e ajuda.
ajuda lá de cima. Eu vou continuar a pastorear. É em momentos difíceis que o diabo vai tentar tirar você do altar, tirar você da chamada, tirar você do propósito e da vontade de Deus para a sua vida. Só que Isaías é chamado no momento difícil. No ano que o rei morreu, sua família chorava, muitas outras famílias choravam, mas Deus estava chamando um homem, e nessa noite Ele também te chama. Deus estava escolhendo um homem, e nessa noite Ele também te escolhe. Deus estava consagrando um homem, e nessa noite Ele também deseja te consagrar como porta-voz dele. Uma época difícil, pastor. Eu tive que pregar numa época difícil. Imagina preso, pastor Anderson. Sabia que só ia sair da cadeia depois de 7 anos e 4 meses. É fácil? Mas eu não neguei a fé. Meus irmãos direto, cuida dele, chame ele para perto, protege ele. E eu rebatia dizendo: eu já tenho quem me protege, eu já tenho quem cuida de mim, e eu já tenho um Deus que está perto na hora da nossa angústia. Aleluia. Isaías vemos a glória de Deus dentro do templo. A Bíblia diz que Deus começa a expandir essa revelação para o rei, para o nosso irmão Isaías, e ele começa a ver serafins voando em volta do trono de Deus. Vou me adiantar, não vou me prender a essas revelações que não vai dar tempo. A Bíblia diz que ele começa a ver os serafins voando em volta do trono de Deus, com 2 asas cobrir o rosto, com 2 asas cobrir os pés, e com 2 voavam. Tem um significado tremendo isso, né, pastor? E um dia eu preguei lá dentro da cadeia num culto de doutrina. Se os anjos na presença de Deus têm que cobrir pé, por que um monte de gente quer hoje dizer que pode usar bermuda, andar de sungão na igreja, andar de biquíni na praia, andar, aleluia, com o biquinho de fora, mostrando os piercing? Se os serafins têm que cobrir com 2 asas até o pé, imagina você, irmã, imagina você, varão. Sabe o que significa isso? Eu fui procurar o que significa, o que quer demonstrar isso. Na presença de Deus tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter santidade. Deixa a bermuda, rapaz, deixa sungão. Deus ainda requer santidade, e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Eu não queria parar aqui não, mas tem como. Deus poderoso, aleluia. Se anjo tem que cobrir o pé, anjo, hein? Anjo tem pecado, pastor? Aí que eu não aprendi muito lá em Anjos e Demônios. Não tem. Aprendi lá que só os primeiros que estavam lá em cima antes da queda que tiveram o livre-arbítrio. Depois Deus aniquilou isso. Então os anjos que estão lá em cima não tem mais pecado. Mas mesmo assim, Kemuel, cobre o pé. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que Deus estava mostrando para Isaías? Tudo isso, na minha presença, é com o rosto coberto. Isso me fez lembrar de João capítulo 3, pastor Alexandre, que João Batista está, aleluia, num determinado lugar. Chega os seus discípulos e fala assim: sabe aquele que você batizou no Rio Jordão?
agora ele está junto com os discípulos dele, batizando mais do que você, ganhando mais alma do que você, fazendo mais do que você. Se João Batista fosse como muito crente dentro da igreja hoje, ia falar: opa, peraí, é aquele que eu batizei, é aquele que eu levei as águas, é aquele que eu discipulei, não era nada, já ia ficar com inveja e se levantar contra o ministério de Jesus. Sabe o que ele fala para os seus discípulos? Olha, o que importa é que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. Sabe por que os anjos cobrem o rosto? Porque na presença de Deus tem que aparecer. É a glória de Deus, é a glória de cima, é a glória do eterno. E só quem veio para glorificar, só quem veio para glorificar. Deixa eu ver, pelo amor. Bate palma da glória, bate palma da... Quem tem palma para palma, quem tem glória para glória, quem tem aleluia para aleluia, quem para o rei da glória. Glória a Deus. E perceba que com mais duas eles voam. Não vou dizer que nem muitos pregadores dizem e conta mentira no altar. E eu perguntei para Deus o que era, o que significa isso. Mentira, estuda e fala que perguntou para Deus. Jargão de pregador, né? E eu perguntei para Deus o que significa isso. Olha que Bíblia de estudo relata. O que simboliza, o que quer demonstrar, o porquê que os dois anjos estão voando. E nós estamos num culto de missão. Com duas eles cobrem o rosto, com duas cobre os pés. A Bíblia não diz que cobre até a canela, missionário também, nem até o calcanhar, até os pés. Anjo, pastor. Pega mais essa. Deus não envia ninguém antes de revelar quem Ele é. Não pegou, né? Vou simplificar para você da glória. Deus está mostrando para Isaías quem Ele é e como ele deve servir antes de o enviar. Com duas eles voam. Vou falar sobre isso. Fui procurar pesquisar o que significa isso. Com duas eles voando, duas cobrindo o rosto, duas cobrindo os pés, e com duas voando. Demonstração. Senhor, estamos na tua presença, com a cara coberta, em sinal de reverência. Eu vou conjecturar, vou ter que sair daqui um pouco. Ó, pode mandar que nós estamos prontos. Aleluia! Pode mandar que nós estamos à disposição. Perdão, aqui. Aleluia! Sabe o que os anjos estão dizendo, pastor? Eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para trabalhar. Estamos à disposição, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para fazer o que o Senhor mandar, para fazer o que o Senhor mandar. Tem varão assim aqui? Tem varão aqui assim? Tem. Se não tem, aprende com as ordens celestial em cima a servir. Com duas também vou, demonstrando prontidão para servir o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória enquanto eu toco um pouquinho d'água, vai. Será que quando nós chegar lá, pastor, a gente vai ter essa correria toda? Aleluia. Glória. Louvado seja o nome de Deus. Coisa difícil, ele está com mudança, irmãos. Aleluia. Sabe o que Isaías ainda continua contemplando, irmãos? Os anjos, pastor Rodinei, declarando. O texto diz, e se você ler no original, o texto no português
escrito por João Ferreira de Almeida, diz assim: e os anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 com duas cobertas aqui, duas até o pé, com duas voando, e dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. No original, o amado está dizendo assim, e os anjos gritavam. Aleluia. Tem muita gente aqui embaixo que diz assim: não precisa ficar gritando, não, glória a Deus, aleluia, não precisa não. Então por que lá em cima os anjos clamam: Santo, 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 Santo. Deixa eu dizer uma coisa: você que não gosta de barulho dentro da igreja, vai ser difícil para buscar lá em cima. Não gosta de barulho dentro da igreja, vai ser difícil para buscar lá em cima. Vai, grito: Santo, 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 Santo. Toma cá, essa séria da glória. Aleluia! Eu estou com a língua estranha, já está enferrujada, irmã. Até o lugar de falar língua estranha, não falar mentira, até o lugar de dar glória. Se você não dá aqui, você vai dar na onde? Como eu queria ter mais graça para pregar, não vou comentar. Eu já até tirei o... Mas antes de começar a pregar, porque eu já estava pegando fogo. A Bíblia diz que os serafins clamam um para o outro. E clamar aqui no original é gritar. Culto na cadeia, pastor Alexandre, não tem hora nem para terminar. Começa às 7, às vezes é 11 horas. Está um monte de gente rodando no pessoal, caído no poder de Deus. Hoje passa 10 minutos na igreja, tem gente indo embora. Quando estava no forró da mãe Joana, aleluia, das velhas, barriga rachada, varava meia-noite a trabalhar no outro dia. Dá glória aí, irmã! Dá glória aí! Quantas vezes na biqueira? Passava a madrugada na biqueira vendendo droga, sem dormir. Para roubar uma casa, passava madrugada campanando e não reclamava. Hoje na igreja, eu vou acabar no horário, senão eu sei que vai ter gente que vai reclamar. Vai fazer a despedida, já está acabando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que os anjos clamavam uns para os outros? Gritavam uns para os outros? Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que quando eles faziam isso, os umbrais do templo se moviam, pastor. E eu estou mexendo com o caso, já li esse texto um monte de vezes, pastor. E tem coisa que Deus, eu aprendi, que revela no tempo certo também. Aí esse dia eu estava prestando atenção no pedreiro colocando um umbral lá em casa. Eu nem sabia que se chamava umbral. Eu sou sincero. Colocando um umbral assim na porta. Vai sair da filmagem aí. Mas o que importa é a glória dele aparecer. Ó, estava aqui, ó. O umbral. Eu não quero parecer não, por isso que eu estou indo até lá para o Maranhão. Ó, isso aqui é umbral. E quando isso daqui é chumbado na porta, quem que arranca? Quem que tira, pastoral? A Bíblia diz que os anjos estão glorificando, adorando, e os umbrais da porta saem do lugar. Quando eu li isso, Deus me fez lembrar de Paulo e Silas, com as costas todas chicotadas, ensanguentado, não tinha motivo de dar glória, não tinha motivo de cantar, e nem orar, mas estava: Senhor,
faz a obra. Senhor, faz a obra. E a Bíblia diz: de repente, as portas foram abertas. Quem adora na prova, a porta abre. Ferrolho move, umbrais sai do mundo. Então, clama essa noite. Tira um minutinho para acabar. Tira um minutinho para adorar. Tira um minutinho para adorar. Tira um minutinho para adorar. Tira, quero ver. Só quem vem para acabar. Só quem vem para acabar. Só quem vem para acabar. Só quem vem. Isso não é para quem quer. Aleluia. Quem tem da glória. Quem tem da aleluia. Quem não tem, coloca a mão no bolso e só para nosso de Deus. Receba. 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 Calabouço. Estamos calando. Quando há clamor, a Bíblia diz que os umbrais se movem. Quando há clamor dentro da cadeia, a Bíblia diz que as portas se abrem. Quem lembra de Pedro preso na cadeia, mas a igreja orava e as portas foram abertas. Quando há clamor, o umbral se movimenta. E para arrancar o umbral do lugar é difícil. Só que clamor arranca você. Eles clamavam dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia de sua glória. Santo aqui também no hebraico significa separado e diferente dos demais. Deus estava mostrando para Isaías, pastor Anderson. Quer ser profeta? Tem que ter essa qualidade. Ser separado e diferente dos demais. Aleluia. Aleluia. Está ouvindo o que os serafins declaram? Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão dizendo: diferente, separado dos demais. Separado, melhor dizendo, e diferente dos demais. Deus está se manifestando, pastor Anderson, para Isaías. E sabe o que me chama a atenção? Isaías não é que nem muitos hoje que a gente lidera, pastor Alexandre. Eu louvo a Deus por ser liderado pelo senhor, pastor Kleber, e ter aprendido desde a cadeia que antes de você liderar, primeiro você é liderado. Antes de você ser mestre, porque discípulo significa aquele que segue os ensinamentos de um mestre, você é discípulo primeiro. Isaías está vendo a glória de Deus manifesta. Deus se manifesta para ele sentado no seu trono como rei, para ele entender que ele era só empregado e súdito. O manto de Deus envolvendo todo o templo que Isaías estava. Deus mostra como que os anjos o adoram lá em cima, pastor Alexandre. A hora que Isaías vê isso, pastor Alan, aprendi muito com o senhor também, e fico feliz de ver o senhor firme até agora. É exemplo para nós. Jovem, foi líder nosso e está até agora liderando, de cabelo branco, careca, com todo respeito. Obrigado pelo jovem. Aleluia. Ensinou muito nós. A gente, irmãos. Só que sabe o que me chama a atenção, pastor Anderson? Na hora que ele vê tudo isso, pastor Anderson, ele não faz que nem muito novo convertido. Lê Mateus capítulo 11, verso 28, decora o texto e já quer dizer assim: é eu que tenho que pregar no congresso de missões, é eu que tenho que estar lá, é eu que tenho que fazer. Um pouquinho que Deus já começa a missionária
Cá para ele já se incha. Ah, não vou mais obedecer não, evangelista Alan, nem pastor Alexandre. Agora eu sou o mestre. Eu vou fazer discípulo. A hora que Isaías vê toda a glória, sabe o que ele faz? Ele cai, a Bíblia diz, e disse: ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A hora que ele vê a glória de Deus, irmão Jair, ele não se soberbece, ele não se vangloria, não se incha. Não vou obedecer mais a minha liderança da mocidade, não. Ele desce, pastor. Aí imagina Deus só olhando. Fiz a escolha certa. Vou consagrar a pessoa certa, que é aquele que reconhece que a glória é minha, o louvor é meu, a exaltação é minha. Tem irmão que reconhece que a glória é minha, o louvor é meu, a exaltação é minha do Senhor. Então dá glória para Ele, dá glória para Ele, dá glória para Ele. Olha para cá e eu preciso encerrar. Eu tenho até que hora, pastor? Cadê o relógio aqui? O meu está adiantado, ainda bem, ó. Deus está no controle. Que hora que eu tenho que entregar? Glória a Deus. Que hora? Não, vou obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Até 5 para as 9? É, né? Vai dizer que nem diz o pregador: não quero queimar minha primeira vez, não. Eu tive muita experiência, eu fiquei lá dentro, penso com pessoa que estava pregando no Camboriú. Mas se afastou, evangelista Alan, e Deus colocou lá dentro da cadeia. Quem não quer ser porta-voz aqui fora, Deus está mandando ser porta-voz lá dentro do profeta. Quem não quer ser porta-voz de Deus aqui fora, Deus está mandando ser porta-voz lá dentro. Então se cuida, varão. Se cuida, varão. Com quem você anda, com o que você anda fazendo às escondidas. Deus seja louvado. Aleluia! Esse homem de renome, irmãos. Vou jogar confete em ninguém aqui, que eu não sou disso aí, não. Nunca gostei de bajular ninguém. E não vai ser agora na igreja que eu aprendi que a Bíblia condena isso que eu vou fazer. Depender de mim eu bajular alguém para conseguir alguma coisa, se alguém vai morrer sem bajulação minha. Irmãos, olha para cá. A hora que Isaías vê Deus seja louvado. a glória de Deus, irmã Sandra, ele se humilha. Ele diz: eu não sou digno de ver essa glória. Eu não sou digno de ver Deus sentado no trono. Eu não sou digno de ver os anjos à sua volta. Ao glorificar, eu não sou digno. Aí Deus olha para isso, para essa atitude de Isaías, pastor Anderson, e ele fala assim: ó Serafim, para de me adorar aí, pelo menos agora. Pega com matenais uma chama tirada do meu altar. E Isaías, ele não está, pastor Anderson. Não está, pastor Igor. Ele está: eu vou morrer. Ele vai me matar. Depois de uma experiência dessa, imagina nos dias de hoje, alguns crentes que vê isso. Domingo quem que tem que pregar no culto de milagre é eu, não é pastor Anderson nada. Eu vi o rei sentado no trono, os serafins voando à sua volta e dizendo: santo, santo, santo. Quem tem que estar lá é eu.
Quem tem que estar lá é eu. Aleluia. Ele está se humilhando. E quando ele se humilha, vem um anjo. Quando se humilha, a Bíblia diz: Isaías, eis que Satanás te toca, e o seu pecado agora é perdoado, purificada a sua iniquidade. Seu pecado está sendo perdoado, e purificada está sendo a sua iniquidade. Isso me faz lembrar da parábola que Jesus ensina sobre o publicano e o fariseu, que aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta, Deus escolhe, capacita e consagra para profeta, mas aqueles que a si mesmo se exalta, Deus humilha. Vou falar, sabe por que tem muita gente caída hoje? Porque fez isso aqui, ó. Eu faço. E esqueceu que você foi salvo pela graça. Ora pela graça. Jejua pela graça. Prega pela graça. Ensina pela graça. Evangeliza pela graça. Jesus afirma dizendo em João, capítulo 15, verso 6: sem mim nada varão podereis fazer. Quem faz é Jesus. Se Jesus sair da minha vida, pastor Alexandre, volta para maconha, volta para cocaína, volta para beber pinga. Sabe por que estou aqui pregando? Porque Jesus está na vida, Jesus está na frente, Jesus está na chave. Sabe por que muitos estão caídos hoje? Esqueceu que foi Jesus que levantou. Quem me conhece que sabe. Eu tive algumas quedas. E todas as vezes que eu caí, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, ora agora sozinho. Jejua agora sozinho. Prega sem a minha presença, pastor Rodrigo. Evangeliza sem a minha presença. E quantas vezes, missionária Sandra, eu afastado do Espírito Santo falando comigo, você não é nada, é eu que faço, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que eu aprendi hoje? Sempre quando eu oro, o pastor Alexandre fala assim: Deus, guarda o meu coração da soberba, guarda o meu coração do orgulho, guarda o meu coração da vanglória, guarda o meu coração da arrogância, guarda o meu coração da prepotência, para que o Senhor não precisa me abater de novo. Talvez você que me escuta e hoje está afastada, hoje está afastado, o Senhor não deixou de te escolher e nem de te consagrar como profeta. Esse momento é de experiência para você entender que a glória é dele, a honra é dele, ele é rei, Senhor do Senhor. A hora que Isaías se humilha, Deus o purifica, o perdoa. Vou encerrar. Que aqui é o versículo base da mensagem que Deus mandou pregar dessa noite. Deus te escolheu e te consagrou como profeta, mas só faz missões ainda esses dias quem é grato, pastorado, aos feitos do Senhor. Isaías se humilha, Deus manda o anjo tocar para o purificar, pastor Alexandre, para o santificar, para o consagrar, porque ele afirma: eu sou um homem de lábios impuros, habito
no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele se humilha, irmãos, Deus o perdoa, o consagra, mas também vem uma voz, pastor Alexandre: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha para cá. Deus não quer que a gente tenhamos só experiência. O pastor Alexandre pediu algumas conversas que a gente tivemos sobre o discipulado da obra missionária, para me contar a experiência. Não é tanta experiência dentro da academia, se eu fosse contar aqui, ia dar umas 3 horas para mim. Ou 4, 1 hora para cada ano que eu fiquei lá dentro, porque foi muita experiência. Aí Deus falou comigo: não prega a minha palavra, meu servo. Isaías vê a glória de Deus, pastor Alexandre. Deus se revela como uma pessoa santa para Isaías. O tamanho da sua grandeza o perdoa, o purifica, irmã Joana. Só que agora ele vem no pé do ouvido dele e fala assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pastor Guilherme, onde você quer chegar? E foi numa época difícil, pastorado. O povo de Deus é aquele lá com a missionária Elenilton, tá? Obrigado pela ajuda lá em casa, viu, profeta? É numa época difícil, irmã Sandra, que Judá não queria mais adorar a Deus do jeito que deveria adorar. Estava vivendo um culto hipócrita, vivendo na presença de Deus de forma relaxada. Que Deus, pastor Rodinei, escolhe e consagra um homem igual eu e você. É agora que Deus conta com você, irmã. É agora que Deus conta com você, irmão. Que ninguém quer mais orar, que ninguém quer mais se consagrar, que ninguém quer mais fazer. Deus me trouxe aqui essa noite para te escolher, para te consagrar e para te dizer: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem muita gente, pastor Alexandre, já está chegando a minha hora, que critica profeta. Mas nós, profeta, deveríamos ser valorizados. Porque estudando a Bíblia, eu aprendi: profeta só era levantado, pastor Alan, a hora que o povo se afastava da presença de Deus. Deus só se encarregava de levantar profeta quando o povo estava vivendo de qualquer maneira, não é? Eu entendi pela Bíblia que Deus, ele levanta profeta, pastor Alexandre, na hora certa, para trazer o povo de volta para a sua presença. E tem muita gente dizendo: só quer bater, só quer bater, só quer bater. Não, Deus está querendo trazer de volta para o altar, trazer de volta para a oração, trazer de volta para a consagração, trazer de volta para a palavra, trazer de volta para a doutrina, trazer de volta para o altar. Valorize o profeta, valorize o profeta, valorize o profeta, valorize o profeta. Só quem valoriza, só quem valoriza, só quem valoriza. Dá glória a Deus que eu vou tomar. Estamos vivendo uma época que os valores estão invertidos. O certo não tem valor, o que tem valor é o errado. O santo se despreza. Vê se você escuta falar assim: você viu como que o pastor ora? Como que o pastor jejua?
como que o pastor lê a Bíblia, como que o pastor ensina, que autoridade, eu quero ser igual. Mas vê a hora que um pastor ele cai, todo mundo está na rede social, está vendo lá? Era santão, era crentão, ó como é que tá. Aí um monte de gente segue o exemplo, mas ninguém segue exemplo de oração, de consagração, de leitura da Bíblia, de pregação com autoridade, de ensino com autoridade. Mas quando cai, todo mundo lembra, todo mundo fala. Eu vi homens dentro da cadeia orar, jejuar, pregar, ganhar um monte de alma. E quem lida com alma sabe, o diabo sempre vai te atacar e atacar a sua família. Se não tiver vida revestida, cai mesmo. E ninguém via orando, jejuando, lendo Bíblia na madrugada, pastor antes para pregar, mas quando caía, pisava, rejeitava. Mas ainda um Deus lá em cima que não rejeita, que escolhe e consagra homens e mulheres, falhos como profeta, como profetiza, como porta-voz dele na terra. Para me encerrarmos, a hora que Isaías escuta a voz de Deus, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pastor Rodinei, ele não faz que nem Moisés. Moisés, quando ouve Deus o vocacionar, dá desculpa, eu não sei falar, tenho língua pesada, não sei pregar, essa incumbência que o Senhor está dando para mim é demais para a minha pessoa. Inventa um monte de desculpa ao ponto de Deus se irar e falar, então sai, você não quer falar, vou colocar outro para falar no seu lugar, mas você ainda vai fazer, pega mais essa, vou simplificar para você dar glória. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar prostituta e vai colocar no seu lugar. Se você não fazer, Deus vai levantar ladrão dentro da cadeia para fazer no seu lugar. Aleluia. Jeremias, quando ouve a voz de Deus, o que ele faz? Sou criança, não sei falar, é muito grande a missão, é muito grande a responsabilidade, não vou dar conta. Agora Isaías não, pastor Alexandre. A hora que ele escuta a voz divina dizendo assim, quem virei? Quem há de ir por nós? Numa época tão necessária, irmão, que Deus precisava de um porta-voz, como ainda nessa época precisa. A hora que Isaías escuta essa voz, irmão Guilherme Andres, ele não dá desculpa como Moisés, ele não dá desculpa como Jeremias, mas como forma de gratidão. Por isso que Deus me deu esse tema, pastor Alexandre. Eu até comentei com o pastor Alexandre que Deus tinha me dado uma mensagem para pregar. Deus te escolheu e te consagrou como profeta, mas só faz missões ainda nesse dia, evangelista Erenildo, quem ainda é grato por aquilo que Deus realiza. Isaías reconhece as suas misérias, como disse o apóstolo Tiago, pastor Alan, reconhece o tamanho da grandeza da chamada e a sua insignificância para aquilo, mas não dá desculpa. Reconhece o tamanho da graça divina que Deus tinha dispensado sobre a vida dele, pastor. Enquanto ele ouve a voz de Deus soar no seu ouvido, ele não dá desculpa como Moisés, não dá desculpa como Jeremias, mas ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, para pregar, para ajudar. Aleluia. Deixa eu te falar, essa voz também soa dentro dessa igreja, essa voz também soa dentro desse templo, essa voz também paira dentro dessa igreja, e o Espírito Santo está te dizendo, profeta, quem enviarei? Quem é de ir por nós? Se coloca de pé. Pastor, eu posso chamar o ministério de louvor aqui para louvar ele agora?
Posso? Aleluia. Porque tem pessoas nessa Glória, glória. noite Glória. que Deus quer te chamar. Glória a Deus, Deus. Ele te chama, melhor dizendo, Aleluia, Deus. e Ele te consagra uma vez mais Aleluia! como profetiza, Glória, glória. como profeta. Glória. Lembra do que eu disse no começo da mensagem: profeta não é aquele que prediz o futuro, mas aquele que representa a Deus nessa terra, aquele que é porta-voz de Deus nessa terra. E se você entende, varão, que Deus nessa noite está te chamando, e a voz do Espírito Santo está dizendo na sua alma: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vem aqui na frente desse altar, que eu quero orar pela sua vida, porque Deus não tem uma chamada missionária só na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha Elisa. Tem muitas mulheres aqui, pastor Alexandre, muitos homens aqui que Deus escolheu. Deus te consagrou para ser profeta nessa última hora. Vem aqui no altar, varão. Vem aqui no altar, varão, que eu quero orar por você. Espírito Santo, Ele te diz nessa noite, através desse altar, da mesma forma que disse para Isaías, diante de uma nação corrompida: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Posso contar com você, varão? 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 Olha aí, pastor, a importância de se pregar o que Deus manda. Eu estou orando de madrugada e falando: Deus, o que o Senhor quer que eu prego? O que o Senhor quer que eu ministro? Fala que eu ainda tenho escolhido e consagrado homens e mulheres para ser profeta, porta-voz, representante meu nessa terra. Tem mais valor, tem mais varão. Vem aqui, vem aqui, sai daí de cima, desce no altar. É hoje que Deus te toca, é hoje que Deus perdoa, é hoje que Deus purifica, é hoje que Deus te escolhe, é hoje que Deus te consagra e vai te enviar como está preparando para nos enviar. Pode louvar o ministério de louvor. E enquanto isso, eu vou fazer o que Deus mandar. Aleluia. Se você sentir de adorar, vai adorando aí também. O Espírito Santo diz para a igreja, como disse para Isaías: quem enviarei?